Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estamos conversando com o professor, especialista em Direito Penal, professor Alex Salim. Professor, antes das perguntas, pelo 3041-6777, eu ouvi também que foram mais de 50 processos que foram impetrados, não sei se eu estou falando juridicamente correto, suspendendo a posse do ex-presidente Lula, posse que durou 10 minutos apenas e ele não ainda assumiu por causa desses pedidos, né? Suspendendo a posse dele por uma questão de irregularidade, por ele estar sendo investigado. Quem que pode entrar com esses pedidos? Durante toda aquela situação, nós tivemos dois tipos de pedido. Nós tivemos ações manejadas nos tribunais, nas instâncias inferiores, e outras diretamente no Supremo Tribunal Federal. Por isso começaram a, vou usar um termo mais popular, pipocar decisões, né, em vários tribunais, de juízes de primeira instância, inclusive, suspendendo a posse. E outras ações foram apresentadas diretamente no Supremo Tribunal Federal. E como é que funciona isso? Lá existem 11 ministros, né? Então é feito um sorteio entre eles para ver qual vai ser competente para decidir. Então as ações foram todas concentradas para o ministro Gilmar Mendes. Por quê? Não é adequado que juízes espalhados pelo Brasil inteiro fiquem proferindo decisões, não que seja irregular ou ilegal, nada disso. Sim. Mas é muito mais lógico que a Corte Suprema, ela dê a palavra final de se ele pode ou não. Desses pedidos todos no Brasil. Reúne-se tudo, vai para o Supremo e lá é decidido. Embora ações fossem apresentadas direto lá. Quem pode, como você perguntou, dois tipos de ações foram apresentadas: mandados de segurança e a chamada ação popular. A ação popular é um instrumento interessante, porque qualquer cidadão pode apresentar uma ação popular. Não precisa fazer parte de uma entidade? Nada disso. Qualquer cidadão pode apresentar a ação popular, desde que haja risco ao patrimônio público, desde que o administrador público esteja colocando em risco o patrimônio público ou a moralidade pública. Então está previsto na Constituição Federal ação popular. Algumas ações populares foram apresentadas ao Supremo e outras foram por mandado de segurança. Distribuído o ministro, que é o Gilmar Mendes, todas essas ações foram reunidas na mão dele e ele decidiu que a posse se mantém suspensa e a competência para julgar a parte criminal volta para a primeira instância. Excelente. Professor Alex Salim, eu vejo também a população está muito, como se diz, insegura, ela está muito triste, ela está muito receosa do que pode acontecer. Porque isso tudo envolve o Brasil, né? Envolve lideranças políticas que chegaram onde chegaram através do voto popular. Num caso de um processo de impeachment, que aí já é uma outra discussão, né? Ou seja, que já está sendo foi até constituída uma comissão de parlamentares que vão estudar esse processo. Isso, segundo informação, vai até o mês de maio para depois decidir se vai ser oferecido aceito o pedido e aí sim vai ser aprovado ou não no Congresso Nacional. O senhor acredita que esse processo de impeachment vai ser semelhante ao outro que nós tivemos do ex-presidente Collor? Ele já está em andamento, né, porque o processo de impeachment funciona assim. Nosso sistema legislativo na União, ele é dividido em duas câmaras, né? Nós temos a Câmara dos Deputados e temos o Senado, ele é bicameral. A Câmara dos Deputados vai autorizar o processo e o Senado é que vai processar a presidente. Então, como funciona isso? É apresentada uma denúncia, que já foi, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, tem Essa denúncia seria aquela do Hélio Bicudo? Hélio Bicudo. Qualquer cidadão pode apresentar. Aliás, dezenas de denúncias são apresentadas sempre. É que elas, a maior parte são engavetadas. Como essa tem relevância, ela foi lida no plenário da Câmara dos Deputados pelo Eduardo Cunha. A partir disso é formada uma comissão especial que foi formada semana passada por 65 deputados. Esses deputados, eles vão analisar aquilo que está na denúncia. A presidente, a partir de agora, tem 10 sessões para apresentar a sua defesa e esse prazo já está correndo. Inclusive, na sexta-feira, nós tivemos sessão deliberativa no Congresso, na Câmara dos Deputados, que é uma
é uma exceção, né? Sexta-feira, esse tipo de... Sexta-feira já estão nas suas bases, né? Esse tipo de sessão é rara, né, acontecer. Então, ela tem 10 sessões para apresentar a sua defesa. Apresentada a defesa, essa comissão tem mais 5 sessões para analisar as provas, analisar a defesa, apresentar um parecer. Esse parecer vai ser julgado por essa própria comissão e uma vez que o parecer seja positivo no sentido do processo continuar, essa proposta é votada em plenário na Câmara dos Deputados e aí precisa ter 2/3 para poder aprovar. Ou seja, de 581, 342 deputados devem aprovar, devem autorizar o processo de impeachment. Vamos supor, foi autorizado. Foi autorizado. Isso vai para o Senado. O Senado, ele precisa dizer sim ou não. Isso é uma coisa que o Supremo decidiu na semana passada. O que o Supremo decidiu? Que agora o Senado tem o poder de dizer se este processo vai ou não adiante. Ok? Uma vez que o Senado decida que o processo vai adiante, ele afasta o presidente da República por até 180 dias. Não é que ele precisa ter 180 dias para julgar. O presidente pode ficar afastado até 180 dias enquanto o julgamento acontece no Senado. Durante o julgamento, o presidente pode fazer a sua defesa de maneira pessoal, ele pode levar testemunhas e pode ocorrer debates entre o presidente e os senadores. Ao final de tudo isso, os senadores vão decidir pela cassação ou não do mandato do presidente. E isso é um impeachment, também por 2/3. Então, 2/3 de 81, eu preciso ter em torno de 52 senadores decidindo que sim. Uma vez que eles decidam que sim, o presidente perde o mandato e fica 8 anos impedido de exercer os seus direitos políticos. Esse é um julgamento político. Nada impede que crimes comuns também sejam julgados contra o presidente da República. Esse julgamento no Senado, só uma curiosidade para o seu telespectador, ele não é, o Senado naquele momento do julgamento, ele não é presidido pelo presidente do Senado, ou seja, o Renan Calheiros. Renan Calheiros não vai presidir o julgamento da Dilma. Quem preside o julgamento da Dilma, se houver, né, se ele for adiante, nós estamos falando em hipótese aqui, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja, vejam só, é o presidente sendo julgado pelo Senado, presidido pelo Supremo. Ou seja, os três poderes envolvidos no julgamento. E isso tudo vai demandar um determinado tempo, mas Sim. acredito que até junho isso já esteja resolvido. Sim, é possível. A expectativa que eu li é que na Câmara dos Deputados as 10 sessões terminem agora no final do mês. Terminaram no final do mês, isso. Mais 5 para decidir. Que toque de caixa a coisa está acontecendo. Eles estão fazendo sessão de sexta-feira. Então é provável que já em meados de abril o Senado esteja autorizado a processar o presidente da República. E aí ele acolhendo essa autorização, dizendo, não, vamos processar, aí ele tem um prazo mais elástico, né? Aí os debates vão se instalar, e aí tudo depende de vontade política, Douglas. Se houver uma inclinação política para o impeachment, isso vai acontecer rápido, né? É claro que ela tem direito a se defender, então ela vai levar provas, testemunhas, enfim, para tentar contradizer aquilo que está na denúncia. Agora, o que é triste disso tudo e positivo porque é um processo e aí a gente vai ver o papel dos nossos representantes na Câmara Federal e também no Senado. O que é triste, o que nos preocupa o dia a dia é o país praticamente ele está estagnado, ele está parado. E num momento de um ano difícil que nós tivemos em 2015 e um 2016 que parece que está demorando para dar uma deslanchada. Mas não tem como reverter uma situação como essa, né, professor? Não, a economia é extremamente influenciada, né, pelo ambiente político. Na verdade, economia é perspectiva. Né? Quando a gente fala em economia é perspectiva. Por que os agentes econômicos não estão investindo? Por que a economia está paralisada? Porque eles olham para frente e não conseguem vislumbrar, né, o que vai acontecer. Então pense como um empresário, seja interno ou externo. Você investiria num país onde existe essa turbulência política, onde o futuro é incerto, onde você imagina assim, eu vou estabelecer uma planta industrial num lugar desse, onde o mercado está retraído, eu vou fazer um investimento, construir uma fábrica, contratar funcionários para produzir, onde o mercado está retraído por conta de toda essa confusão. Então, o ambiente político ele está influenciando demais a economia. Então, eu sempre, quando comento com amigos ou alunos, eu digo o seguinte, precisamos resolver urgentemente essa situação.
ou afasta-se logo a presidente, forma-se um novo governo e vamos tocar o barco, ou deixamos com que ela termine o seu mandato e governe adequadamente. Porque esse limbo que nós estamos vivendo é o pior dos mundos. Né? Somos nós que ficamos aí no meio dessa discussão, mas nunca ausentes do que está acontecendo. Tem perguntas pelo 3041-6777, aqui a primeira pergunta, o Gilberto Barbosa do Estuário. Atos pró-PT demonstram potencial de resistência? Nós vivemos uma democracia, né? Então, da mesma maneira que o pessoal colocou o verde e amarelo, foi às ruas... No último dia 13, no último dia 13... sem violência e se manifestou, aqueles que entendem que o governo deve continuar também têm o direito a se manifestar. Qual é o impacto disso? É o Congresso Nacional que vai dizer. Né? O impacto das manifestações reverbera, reflete lá no julgamento político. Então nós vamos perceber se a manifestação pró e contra vai acelerar o processo ou vai retardar o processo. Isso vai depender da influência nos deputados e senadores. Mais uma pergunta aqui pelo 3041-6777, a Cristina Almeida Sampaio das Turas, no Guarujá. O STF suspenderá a posse de Lula como ministro? Olha, Cristina, liminarmente a posse foi suspensa. O que significa isso? O que é uma liminar? Toda vez que há fumaça do direito, toda vez que há risco de perecimento de um direito, existe uma medida chamada liminar. O juiz, sem aprofundar muito, sem analisar muito o mérito, né, ele nem entra no mérito, ele entende, olha, existe realmente um risco aqui e eu vou dar esta providência. Então, o que o ministro Gilmar Mendes fez é o seguinte: há indícios da utilização do cargo para se proteger. Então, na dúvida, eu vou suspender a posse. O que vai acontecer agora, Cristina? Precisa ser julgado o mérito dessa ação. Então, o Gilmar Mendes suspendeu a posse liminarmente, vai pedir mais informações para poder analisar isso, vai apresentar um voto dele no plenário do Supremo e o plenário do Supremo vai decidir o mérito. A posse estará definitivamente suspensa, ou seja, o ex-presidente Lula não tomará posse de jeito nenhum, ou o plenário vai decidir, não há indícios, não houve nenhum tipo de utilização indevida, né, da prerrogativa de função, então ele merece ser ministro e o processo, e aí ele vai tomar posse. Então, nós estamos numa fase de liminar. Ela pode ser derrubada, pode ser revertida essa decisão pelo plenário do Supremo? Pode, depois deles terem mais elementos e poder julgar o mérito. Professor, nós estamos chegando quase no final, teriam outros assuntos, mas, por exemplo, o Delcídio está prometendo aí novas revelações na sua delação. Ele está dando entrevista para várias emissoras de TV. Eu acho que o pessoal do Partido dos Trabalhadores deve estar com o cabelo em pé, literalmente. A delação ou essas entrevistas que ele está dando, isso pode atrapalhar a vida do ex-presidente Lula? Dependendo do conteúdo, e me parece que vindo do Delcídio e de outros colaboradores, né? Nós temos ainda Marcelo Debrecht, aí, que parece que já fechou, está na iminência de fechar acordo. Que foi decretada a sua prisão 19 anos, né? Ele já houve a condenação. Em 19 anos, ainda cabe recurso, né? Mas agora, há 15 dias atrás, o STF decidiu que, julgado o recurso na segunda instância, ou seja, o Sérgio Moro o condenou a 19 anos. O recurso vai para o Tribunal Regional Federal. Uma vez decidido aqui, ele vai ficar na prisão. Ele pode recorrer para instâncias superiores? Pode, mas agora a regra é que fique preso. Então, com relação à colaboração premiada do Delcídio, a gente fala muito do PT, mas assim, o que eu venho acompanhando é que essas situações vêm resvalando em vários outros partidos, né? Nós não devemos pensar em partidos, mas em agentes do partido, porque também nós temos políticos de boa qualidade dentro dos partidos, né? Não é porque um político foi delatado que todo o partido, né? Mas a situação realmente parece que vai piorar. Professor, eu tenho 30 segundos, estou chegando na hora final, no finalzinho do Hora Geral. A importância da população nesse processo? É fundamental a participação popular, porque o presidente da República, deputados, senadores, vereadores, eles estão ali pela vontade do povo. Eles estão ali representando o povo. Eles estão ali exercendo um poder popular, né? Mas por ordem do povo, vamos colocar assim, por desejo do povo. Então, da mesma maneira que o povo os coloca lá, por pressão popular, também o povo pode retirar. Professor Alex Salim, especialista em Direito Penal, conversando com os telespectadores aqui no Hora Geral. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É bom a gente tirar essas dúvidas, né?
Deixa eu mandar aqui um abraço especial para Maria Inês, na Vila Margarida. Maria Inês, que está sempre acompanhando o Hora Geral. Um abraço muito forte para você. Um abraço especial aos nossos telespectadores. E hoje quem está completando mais um ano de vida, sabe quem é? Ah, deixa eu mandar também um alô para a minha amiga a Neuza Faria de Jesus. Neuza, um beijo grande para você, tá bom, Neuza? O Ronaldinho Gaúcho hoje está completando mais um ano de vida e se você também está aniversariando, parabéns, felicidade, saúde, sucesso para todos vocês, meus amigos, e que nós tenhamos uma semana especial, tá certo? Tchau, tchau. Às 4 tem reapresentação, a gente volta amanhã às 7 da manhã com o programa inédito do Hora Geral. Continue aqui com a gente na Santa Cecília TV. Tchau, tchau.